vou viver. E aquele adeus não pude dar. Você marcou a minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. As trabalhadoras e trabalhadores têm uma história. Construíram um caminho vitorioso produzindo todas as riquezas do país. Neste momento de novas lutas contra o lucro e pela recuperação das conquistas perdidas, Rosângela Bion de Assis apresenta uma nova ferramenta de divulgação, unidade e recuperação dessa história, para amplificar as lutas dos nossos dias. Agenda dos Trabalhadores é um novo programa, ao vivo, na Rádio Planeta Ilha e no portal desacato.info. Anotou? É toda terça-feira. Agora, na Rádio Web Planeta Ilha. Agenda dos Trabalhadores. Trabalhadores. Tome nota. O riso do menino que nem nasce e chora, apavora como a chota da orfana. É terça-feira, 6 de agosto. E o Agenda dos Trabalhadores está começando. Uma Agenda dos Trabalhadores especial. Estamos aqui com um estúdio repleto. Vamos ter a presença da documentarista. Temos aqui a presença da documentarista Letícia Marques e da Guilhermina Cunha, do 8M, da Marcha Mundial de Mulheres. Com elas a gente vai conversar sobre o mês da visibilidade lésbica, sobre a programação, né, do Uma Câmera na Mão Sapatão, que é uma programação bem rica de audiovisuais curtas, uma longa-metragem. E também está aqui no estúdio com a gente o Leandro Moraes Vidal, diretor do ACBGE, Sindicato Nacional dos Trabalhadores do IBGE. Então, esse é o Agenda dos Trabalhadores, começando nessa terça-feira ensolarada na ilha de Florianópolis. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Guilhermina. Boa tarde. Gente, vamos começar, então, conversando sobre essa programação aqui extensa de 20 a 29, de 19, então antes do dia 20 já tem o primeiro evento. Exatamente. Ah, perfeito, tá, o longa, claro. Eu posso falar? Claro, pode começar aqui. O que você está falando? A programação foi pensada, né, em cima do mês da visibilidade lésbica. Por que de 19 a 29? Porque dia 19 de agosto é o dia do orgulho de lésbicas, que foi um levante que aconteceu no Ferros Bar, no ano de 1983, né? Começou em julho e acabou culminando justamente no dia 19 de agosto. Por isso, o dia do orgulho de lésbicas, porque era um bar muito frequentado em São Paulo, né, por lésbicas, gays e tal. E houve um certo problema em determinado momento sobre a distribuição de um jornal das meninas que chamava Xana com Xana, que, aliás, foi o primeiro jornal brasileiro, né, de lésbicas. Então, a partir desse levante, porque tentaram tirar as meninas do bar, isso em julho, em agosto, dia 19, elas retornaram, e não só com a distribuição do Xana com Xana, como também indo nas mesas e falando sobre as reportagens daquele jornal. Então, por isso que a nossa, né, que a mostra inicia-se no dia 19 de agosto, no dia do orgulho. E finaliza no dia 29 de agosto, que é o dia da visibilidade lésbica. Por quê? Porque em 1996, né, aconteceu o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas e Mulheres Bissexuais, o SENALI, no Rio de Janeiro, né, que deu início ao Dia da Visibilidade justamente por isso, porque foi a primeira vez no Brasil em que as lésbicas resolvem fazer um seminário para si, falando da pauta exclusivamente lésbica e bissexual. Certo. Letícia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Letícia, por que temos que ter essa data ainda? E a importância de dar esse instrumento para ter esse olhar também no cinema, no audiovisual, né? Eu acho que, primeiramente, porque a gente, né, eu particularmente, acho que tanto quanto a Gui e pessoas que gostam de cinema e do audiovisual, percebemos, né, que existe sim uma defasagem de conteúdos
na verdade, de exibição de conteúdos de temática lésbica, né? Que eu acho que hoje, especialmente no Brasil, como a gente está vendo nessa mostra, com vários curtas que a gente tem, que tem bastante produção já feita por mulheres que são lésbicas, né, realizadoras, como a maior parte da equipe, e também os conteúdos, né, também são. Então, a gente percebeu que a gente precisava estar trazendo e unir isso numa semana, né, e trazer esses curtas unidos num lugar para a gente criar esse espaço para várias outras mulheres lésbicas, ativistas e artistas se reunirem para a gente se unir, né, e a gente se encontrar lá, e eu acho que isso é importante para a representatividade também, né, eu acho que a gente colocar que nós estamos aí, sabe, que tem bastante conteúdo para a gente assistir e para a gente se sentir identificada e representada. Tem uma lista boa aqui, né, de curtas. Me fala de um, assim, que toca você de uma forma... Eu sei que todos devem ter, né, de alguma forma, uma mensagem, um olhar, enfim, mas fala de um, assim, que para você tem um sentido especial. Então, o filme Peixe, que é de uma realizadora mineira, e eu achei muito interessante porque assim, é um curta, né, na vida de uma mulher lésbica, e aí a gente segue o dia a dia dela, assim, então eu gosto muito que ele tem essa narrativa livre, e a gente acompanha a vida dela, assim, andando de bicicleta, trabalhando, encontrando uma amiga, e depois uma festa, então eu achei, assim, uma temática, eu achei muito bonito o filme, tem uma fotografia muito bacana também, e a gente mergulha, assim, na vida dela, especificamente das amigas delas, né, em Belo Horizonte. Então esse é um dos filmes, assim, que foi o que mais me chamou a atenção, que eu gosto bastante. Certo. Está aqui no nosso estúdio também, né, o Leandro, do Sindicato dos Servidores do IBGE, e, bem, estamos aqui falando de temáticas que precisam ganhar visibilidade. Eis uma temática, Leandro, que eu fiquei, assim, confesso, bem preocupada, né? Cortes no Censo 2020. Um levantamento que enfim, né, descreve em detalhes o nosso país, né? As pessoas que vivem aqui, como elas vivem, como se alimentam, quanto ganham, onde estão, como vivem. E aí vem um processo como esse que tem que ser o mais completo possível, que tem que ser rico realmente, e o governo fala em cortar, reduzir, fazer, não, por cima, o que der. Como isso né? É esse processo que vocês estão envolvidos nesse momento, né? Dessa luta para que o censo eu queria que você explicasse, então. Já está realmente definido que teremos cortes no censo 2020? Sim, em princípio sim. Na verdade, até que ocorra enfim, né, a inclusão na lei de diretrizes orçamentárias, etc., ainda não está cravado que vai ter uma redução no orçamento do censo em 2020, mas é o que tudo indica, e a redução do questionário do censo, porque uma coisa é a redução orçamentária e outra coisa é a redução do questionário do censo. Na verdade, o que é da maior gravidade, é a redução do questionário, que na verdade é mais de 20% do questionário que vai ser cortado, né? Inclusive impactando em questões assim de interesse fundamental, como, por exemplo, o comprometimento de renda da renda das famílias com aluguel, que é um dos insumos fundamentais para calcular o déficit habitacional, por exemplo, né? Então, de fato, o corte no questionário ainda estamos está em disputa, né? A gente está tentando alertar a sociedade para os problemas do corte do questionário, inclusive com a perda de séries históricas do IBGE, né, com a perda de informações, assim, né, essenciais para o planejamento de políticas públicas, para a sociedade civil também se reconhecer e planejar suas ações, né, enfim, mas o Conselho Diretor do IBGE já definiu o corte no questionário. E aí é importante que se diga como que isso ocorreu, porque em alguma medida o IBGE está sob intervenção do governo Bolsonaro, né. 4 membros do Conselho Diretor caíram antes que os cortes no censo fossem, de fato, definidos pelo Conselho Diretor. E, contrariando o que havia se tornado já uma tradição, pelo menos desde 2003 no IBGE, né, o governo Temer já colocou um interventor, alguém de fora do IBGE, e o Bolsonaro trouxe uma economista do Banco Mundial, ligada ao Banco Mundial, já radicada há 2 décadas nos Estados Unidos, para presidir o IBGE,
e presidir sobre os cortes no censo também. O que se alegou a princípio foi a questão fiscal. Não tem dinheiro para fazer o censo do jeito que o Conselho Diretor do IBGE propôs, né, na primeira proposta lá, que seriam 3,6 bilhões, me parece, o orçamento do censo, 3,4 bilhões. Alegaram que não havia dinheiro. E depois vieram com alegações de caráter um pouco mais... o censo precisa se modernizar, o questionário tem que diminuir, as pessoas não têm tanta disponibilidade para responder o IBGE como tinham. Nada muito científico, assim, né? Uma espécie de... Uma coisinha melhor não sabermos, né? Não, na verdade isso foi dito em tom de chacota pelo Paulo Guedes, na posse da presidente do IBGE. Quem pergunta demais acaba sabendo que não quer. Esse nível de brincadeira grosseira, né? Grotesca, né? Posso colocar uma coisa? Que isso me faz lembrar que nós tivemos uma briga muito grande na época que a gente estava no Conselho Nacional, né, de Direitos de LGBT, que foi a inserção no questionário do questionamento sobre a sexualidade, identidade de gênero, orientação sexual. Sim. Lembro que foi uma briga de anos para a gente conseguir inserir isso, né, essas questões no questionário do IBGE. Então, pelo visto e pelo que ele está falando, provavelmente isso será um dos primeiros, né, que serão retirados. Ou é impressão minha, porque você não, saber qual a orientação sexual, quantas famílias LGBT nós temos formadas, né, aonde essas famílias estão, como elas vivem, não é de interesse desse governo saber. Não tenho notícia de que hajam ainda avançado sobre esse tema, mas, sem dúvida, o IBGE é fundamental para a gente conhecer, inclusive, a quantidade de lares, por exemplo, que tem uniões homoafetivas, uniões... É fundamental o IBGE para dar visibilidade para diversos segmentos da população, né? Essa questão das mulheres serem as chefes de família, né? Nossa, isso é... Exatamente, isso também é uma coisa que, né, não é de intenção, né, de um governo sexista e machista, já comprovado e por eles mesmos ditos, né, que isso fosse colocado, né, imagina. Os cortes mais drásticos que a gente conhece hoje no questionário que foram anunciados, principalmente que impactam sobre a população, essa questão do comprometimento da renda com aluguel, que é terrível, né, a perda dessa série histórica. Sim, principalmente no momento de um governo em que não tem política pública de moradia. Questão de emigração internacional, a gente vai perder. Quantas pessoas estão saindo do país para residir fora? E também questões sobre posse de bens, sobre acesso à energia elétrica. Enfim, a gente considera que o corte no questionário também ele não responde só a questões de ordem fiscal e de orçamento, até porque, inclusive, tem pesquisadores próximos ao sindicato também que estão na diretoria de pesquisas do IBGE, e o que se diz, não é a minha área, né? Mas o que se diz é que o corte no questionário impacta muito pouco no orçamento. Então, tem todo jeito de um pretexto para também diminuir a visibilidade e a quantidade de perguntas desse censo, né? É simples, vamos imaginar que o censo é um retrato do país, uma foto que a gente tira a cada 10 anos e compara elas. Se você tira a imigração, se você tira o aluguel, se você tira a energia elétrica, se você tira... Meu país está muito bem, obrigado. Ninguém está saindo do país, né? Tipo, não tem ninguém pagando aluguel, tá todo mundo com sua casa própria, todo mundo tem energia elétrica, todo mundo tem água, saneamento básico. Sim, todas as ocupações que estão acontecendo é um pessoal que está vindo de um lugar para o outro, não, sabe? Não é necessidade da moradia. Sim. Ou seja, a gente vai perder a possibilidade de ter argumentos concretos e ali, né, aqueles dados, né, minuciosos que o IBGE sempre nos fornece, para, inclusive, municiar as lutas nos movimentos e as reivindicações das categorias, as reivindicações dos movimentos sociais mesmo, né, Leandro? E tem mais, né? Na verdade, muitas perguntas que eles estão tirando do questionário estão indo para a pesquisa amostral, que é a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Que é aquela mais simplificada. Na verdade, a PNAD ela tem um questionário longo também, não é necessariamente simplificado. Porque tem um estudo mais amplo e outra mais simplificada. Eu posso explicar isso também. Então explica, o censo também tem 2 níveis de análise. Interessante. Mas isso é dentro do próprio censo. Dentro do próprio censo. censo. Tá certo. É porque assim, primeiro isso, então. O censo ele tem 2 questionários. Um questionário básico, que é feito em todos os domicílios,
e um questionário da amostra, que daí detalha mais alguns aspectos da condição de vida da população, em uma amostra que vai ser, me parece, em torno de 10% dos questionários do censo. E, além disso, a gente tem a pesquisa amostral, que é a PNAD contínua, que é feita contínua, como o nome diz, continuamente, para mapear a renda, emprego, né? E, eventualmente, com algum outro suplemento Mas continuamente, sobre outros assuntos. De quanto em quanto tempo? O tempo todo. Tem gente fazendo. O tempo e ela é todo. divulgada, ela tem uma divulgação mensal e uma divulgação trimestral, mais ampla. É de onde sai o índice, o emprego, a renda, esses dados básicos que estão aí o tempo todo no Jornal Nacional, IBGE e tal, é da PNAD. O DIES divulga bastante. O que ocorre é o seguinte, a PNAD ela é feita com base numa amostra que não percorre todos os municípios do país. Então, a PNAD, a pesquisa amostral, pela própria natureza amostral dela, é muito menos abrangente. Isso significa que, para mais da metade dos municípios brasileiros, a gente vai ter, com a pergunta sendo retirada do censo, a gente vai ficar no escuro. Porque, na verdade, ela vai cair, algumas perguntas vão voltar para a pesquisa amostral, mas a pesquisa não cobre todo o país. Então, em termos de mapeamento da diversidade regional e de estatísticas agregadas por município, a gente vai perder bastante também. Então, a questão de um país com a diversidade regional que tem o Brasil, o impacto é muito sério para os municípios menores, os municípios que vão perder informações vitais para planejamento de políticas públicas também. Que é realmente isso que ele quer, né? Tirar as políticas públicas, que aliás já estão caindo, né? Vídeos, conselhos e vídeo que ele fala, né? A partir do momento que ele abriu as portas para a compra de armas, né? Eu disse naquela época ainda que a melhor forma de você acabar com a pobreza, você dá uma arma para cada pobre, ele se mata e acabou. E ele falou isso hoje. Ou deixar que eles se matem como baratas, algo do tipo. As barbaridades do Bolsonaro têm impactado até para os nossos trabalhadores em campo, né? A gente hoje tem situações de recusa da informação para o IBGE, na PNAD, por exemplo. A gente ouve, né? Não tem mas a gente sabe, né? Fica sabendo. O cidadão fala, não, porque o Bolsonaro, quando saíram dados muito ruins de desemprego e sobre ocupação no começo do ano, desqualificou a pesquisa do IBGE, né? Diz que o IBGE não sabia calcular emprego. Não sabia, tá tudo errado esse negócio do IBGE, uma coisa assim. E aí tem cidadãos que dizem não, que, né, estão imbuídos, né, dessa paixão fascista aí e da propaganda bolsonarista e falam, não vou dar informação para o IBGE, não vou dar informação para o IBGE, vocês mentem. Então, impacta no nosso trabalho de diversas maneiras, né, essa situação que a gente vive no país. E agora com os cortes, né? Agora eu volto para você, já que nós estamos falando em impactar, cada dia, em cada amostra, em cada sessão de um curta-metragem desses, porque vão acontecer em diversos locais, né? Tem no SIC, na UDESC, na Lacalo, na Rua Vitor Meirelles, na UFSC, no Arco-Íris e na Madá Atelier. Na Madá, no Madalena Bar e no Ateliê 389, que são dois locais. Dois locais, aqui um na frente do outro, então a gente vai ter uma... E no Tralharia também. No Tralharia. Então, Tralharia também. E me conta, cada amostra dessa, de uma sessão de curta, vai ser acompanhada de debate. A gente está falando aqui de diversidade, de movimento, porque é importante isso, a gente falar sobre esses debates, porque vão ser locais e situações que a gente vai promover e vai possibilitar esse encontro, né, das pessoas, que se encontrar também é muito importante nessa época, nessas épocas duras, e poder debater, e poder conversar, né? Essa é a proposta. Sim, essa é a proposta, inclusive começando no SIC, né, porque a gente vai ter essa exibição do longa-metragem, que é um filme sobre a produção norte-americana, com diretoras que começaram mais ou menos a fazer filmes sobre identidade lésbica lá, e então a gente cria um paralelo com os curtas no segundo dia, que são filmes só brasileiros, assim, então, e é interessante porque são pessoas mais novas, assim, então como se viesse, tipo, uma nova leva de diretoras que estão falando sobre esse tema, né, e temos em paralelo essas que estavam há 30 anos atrás começando esses filmes também, assim, então essa nossa roda de conversa no SIC vai ser muito voltado para
para falar um pouco desse desenvolvimento, dessa história, né, de como se deu isso lá e está se dando isso aqui, que eu acho super importante ver que isso está acontecendo hoje aqui no Brasil. E aí a gente vai ter outras rodas de conversa em cada local, como na UDESC, na UFSC, com pessoas diferentes, que também estão organizando a mostra, né? Eu estou com a mostra, com a parte do SIC, a Guilhermina com o Arco-Íris, e a gente tem mais colaboradoras, o que a gente também achou importante, que a gente tem mais pessoas junto a nós, que vão tocar frente a UFSC e a UDESC, por exemplo. E na Vitória Meirelles a gente também vai ter exibição também de um outro filme, que é o Filhas do Fogo, então a gente também está trazendo uma outra programação. E a gente acha super importante ter esse debate, né? Porque é o momento que a gente se une e está ali para vamos dizer assim, desenvolver o pensamento crítico também, né? E a gente se conhecer ali, eu acho que e adentrar um pouco mais, aprofundar mais no que a gente está assistindo, né? Não sermos meros espectadores. Certo. Gui, é o audiovisual como mais uma ferramenta de formação, de luta mesmo? Exatamente. A gente começou uma conversa lá atrás, né, sobre audiovisual, sobre curtas, sobre cinema e tal, né, eu enquanto mais lado cinéfila e a Lê enquanto, né, quem faz a coisa acontecer, né. Aí a gente pensou nisso, né, no cinema, no audiovisual, nos curtas, enquanto forma de visibilidade. Não só de visibilidade da mulher lésbica, do ser lésbica, mas da profissão, entendeu? Da profissional. Daquela que está na frente da tela como atriz, da que está como diretora, como auxiliar, como iluminadora, sabe? Todas as mulheres que trabalham no audiovisual, entendeu? E trazer à tona. Por isso, né, o pensamento, e quem fez a curadoria foi a Letícia Marques, né? Então, ela também pensou nisso, do fazer, né, a mostra com mulheres, né? Tipo, tendo nos vídeos, no filme, né, nos debates, mulheres que fazem cinema, sabe? Tipo, e mulheres lésbicas que fazem cinema. Porque tem uma leva muito grande que não aparece. São profissionais, são trabalhadoras que vivem meio que no anonimato, né? E a intenção da mostra foi trazê-las à tona, né? É importante também colocar uma coisa, que essa é a primeira mostra itinerante, né? Que vai acontecer no SIC, em vários lugares, como você falou, né? Na UFSC, na UDESC, sabe, nas ruas, nos bares, nos nossos lugares de ocupação. A gente fez também, né, pensou bem nisso, em fazer nos lugares de ocupação. Exato, né, que tem uma identificação já, né? Isso. E, tipo assim, na UFSC, nós vamos ter a Jéssica Ferreira, que vai ser responsável, ela está trabalhando, sabe, há uma coisa também que foi pensado, da autonomia para quem está fazendo as rodas, para quem está fazendo a mostra. Então, essas pessoas, a gente só questionava, são com mulheres que fazem cinema, mulheres lésbicas e bissexuais que fazem cinema, sabe? Tipo, se é na frente da tela, se é atrás da tela, se é na iluminação e tal, são pessoas que vão trabalhar isso. Essa foi o único rolê que a gente falou. E na UDESC é a Adriana Zimba e a Raíza Bianchi, que vão também trabalhar lá, né? E vão fazer as suas rodas de conversa também pensando nisso, né? Também de forma autônoma. E no Arco-Íris, o qual eu vou, né, tipo, estou mais participando, mais dentro, a intenção que vai ser numa terça-feira, juntamente com o EJA de rua, né, que é a educação de jovens e adultos, de pessoas em situação de rua. Então, o debate vai também trabalhar com as mulheres que fazem cinema, que fazem audiovisual e tal, com esse pessoal que tá na rua, o que é que eles pensam disso, sabe? O que é que elas pensam disso? Como é que elas veem esse cinema? Sabe? Como é que elas veem essas imagens? Né? Se isso tem alguma coisa a ver com o seu dia a dia, e o que tem, por que tem. Então, a intenção é trabalhar isso em cada, sabe, tipo, no SIC, que vai ser uma coisa mais cultural, né? Mais voltado para a cultura, mais com profissionais, mais profissional, no EJA lá, né, no Arco-Íris, que vai ser mais com o pessoal da rua, o pessoal que frequenta o local, a UFSC e o UDESC, provavelmente algo mais acadêmico, com estudantes da área de cinema e audiovisual, com professoras e tal, sabe, e fazer meio que sabe, nesse rolê itinerário, você trabalhar o cinema lésbico, o cinema feito por lésbicas, em todo esse espaço, com a visão dessas pessoas que estão nesse espaço. Né? E só complementando, colocando, a gente coloca itinerante, porque nós tivemos no início da década de 2000,
uma mostra fixa no SIC, que acontecia mensalmente, que chamava Safo e Cena. Foi a primeira mostra de cinema lésbico de Florianópolis, que aconteceu, né, no início dos anos 2000, com a Cris Maier e a Dani Murdini, né, que faziam essa organização. Inclusive, na época, elas não só buscavam os filmes, como elas faziam legenda, faziam todo o rolê, porque não tinha, eram filmes que não tinham no Brasil na época. Totalmente fora do circuito. Totalmente fora do circuito. Isso era no tempo do Gerlach lá e do Cineclube, né? Exatamente, na época da Rarefeito. Depois, nunca mais. Pois é. Bem, estamos falando de produção cultural, de resistência. Por falar em resistência, hoje tem mobilização prevista, não é, Leandro? Sim, hoje diversas entidades, movimento sindical, movimento estudantil está bastante engajado para a gente estar na frente do Ticem a partir das 5 horas denunciando a reforma da Previdência, né? A reforma da Previdência passou no primeiro turno na Câmara dos Deputados, mas a gente não jogou a toalha, a luta não acabou para a gente, né? Essa proposta ainda tem que ir para o Senado, ela pode sofrer alterações, ela tem que voltar para a Câmara caso sofra alterações. Então, a gente está no páreo, a gente considera que tem que até o fim lutar contra essa reforma perversa, né? Na verdade, a gente falando de características da população brasileira também e tudo mais, né? Uma reforma que, na verdade, ela é uma bomba atômica social, né? Porque a gente Exatamente. tem mais da metade, grande parte dos municípios brasileiros hoje, né? Também segundo dados do IBGE e tal, cuja principal fonte de renda é a Previdência Social, né? A Previdência Social é o maior programa, na verdade, a maior forma de distribuição de renda no país, né? Na verdade, o impacto sobre a vida das mulheres também trabalhadoras e mulheres chefes de família absolutamente devastador, que vai ter essa reforma, a gente sabe, né, o aumento do tempo de contribuição e de idade para elas, né, que já tem, geralmente ficam menos tempo no mercado de trabalho formal e tudo mais. Então, assim, é grave demais para a gente dizer, não, vai passar, vamos se preparar para a próxima luta. A luta é essa, a gente não desistiu, tem que criar dificuldades para esse governo para passar essa reforma o máximo possível, até porque se a gente joga a toalha agora, eles vão botar o trator lá na 5ª marcha e seguir passando por cima. Então, o momento é de resistir. A gente convida todo mundo para estar lá na frente do Ticem hoje às 5 horas. Vai ter um batuque lá da gurizada, a gente não pode passar em branco. Hoje estava marcado para hoje, porque tinha a expectativa de que se votasse hoje o segundo turno da reforma, né? E vamos estar na rua. E vamos estar na rua de novo no dia 13 também. Hoje é um esquenta. Dia 13, hoje, porque assim, a gente não vai derrotar esse governo fazendo uma data cerimonial por mês, que vão 30 mil, 100 mil pessoas na rua, todo mundo fica feliz e volta para casa. Porque eu acho que tem setores que estão satisfeitos com isso, aparentemente, achando que vamos reverter isso na eleição municipal, vamos reverter isso em 2022. Não é assim, a gente só vai derrotar esse governo, e é uma tarefa, uma obrigação histórica de todo mundo que vive hoje esse momento no país. Derrotar esse governo, a gente só vai derrotar ele com muita rua. É toda semana, tem que mobilizar muito mais do que está sendo. Para isso a gente convida o pessoal hoje. Até porque, né, Leandro, a gente está vivendo uma época em que, na grande mídia, esse tema está sendo tratado, a reforma da Previdência está sendo tratada, não há espaço para contestar a proposta, né? E aí eu penso que os atos de rua são momentos em que as entidades podem estar levando informação e fazer o contato direto com a população e promover esse diálogo diretamente. Sem dúvida, a gente tem que retomar a rua como nosso palco de resistência, nosso espaço de luta, né? E realmente foi brutal a campanha de desinformação em relação à Previdência que o governo promoveu, né? Eu estava até pensando aqui, eu estava falando do censo, né? Eles vão cortar 75% da propaganda, da publicidade de divulgação do censo em 2020. Que essa é uma publicidade oficial que é extremamente necessária, uma das poucas, que é para o recenseador entrar na casa do cidadão, todo mundo saber que está tendo censo, qual que é a importância. Claro. Botaram 75% da grana para isso no censo do ano que vem. Agora, para fazer propaganda para a reforma da Previdência, enfim, uma grana, né? Nem sei os números, nem tenho medo de saber até. E a gente vê que, de fato, parte da população comprou a propaganda, né? A gente estava panfletando ontem, vê que infelizmente, muita gente se convenceu, né? Foi convencida, aliás,
da suposta necessidade da reforma da Previdência, que inclusive parte de uma certa manipulação dos dados demográficos também, né? É um abafamento, né, do que realmente, né, do quanto o Estado brasileiro arrecada com a Previdência e para onde vai, né? Sim. Que ao mesmo tempo que arrecada muito, o dinheiro se dissipa porque aqueles grandes, né, os grandes que deveriam pagar, não pagam e são tipo anistiados e Sim, tal. É isso, a população não vê. A população vê que não está certo. Principalmente a galera que não tem carteira assinada. Sim. Acha um absurdo que a pessoa vai lá e ganhe, ou que essa pessoa não tem carteira assinada tem o mesmo direito que eu de lá no final ter meio salário mínimo. Né, que agora já não é mais meio. Quando, né, na verdade, seria a inserção no mercado de trabalho formal dessa grande massa precarizada, o que garantiria, na verdade, o caráter superavitário e da Previdência, né, social. Exatamente, a gente teria que buscar na verdade, a gente esses 46% fez uma contra-reforma trabalhista, que, na verdade, é a destruição de décadas de acúmulo, né, de conquistas trabalhistas ali numa canetada só, que retirou mais gente ainda do mercado de trabalho formal, e claro que isso joga contra a Previdência. E também o que se diz, né, que o Brasil teria uma inversão da pirâmide etária, uma coisa parecida com o processo de países mais desenvolvidos, né? Claro que há uma redução Então não há que se falar em sustentabilidade do regime da Previdência Social, tal como ele foi concebido em 88, se você não colocou ainda dentro dele uma grande parcela da população trabalhadora. Esse é o debate. Mas aí, se você for pensar, é isso justamente que querem. Porque você tira essas pessoas do sistema, você tem como controlar esse dinheiro do outro lado, que é o lado empresarial, o lado industrial, o lado financeiro, que é o que realmente, né? A massa volta a votar no seu cantinho. Sim. Sabe, tem uma coisa que eu me lembro muito bem na época de FHC, ele entrando no árido nordestino com vários caminhões-pipas, enquanto que depois o governo, né, que o sucedeu, a primeira coisa que fez foi chegar lá e botar poço, botar cisterna, e essa galera hoje já não sofre com a seca como sofria antes. Sim. Né? E o que acontece? Esse pessoal, que eram os vilarejos que não davam nada, são vilarejos hoje quase autossustentáveis. Sim, e então, aquela política de clientela baseada na Sudene, né, lá da época da ditadura, que tinha a tal da Sudene, né, que tudo, né, tipo, comandava o Nordeste inteiro em cima do assistencialismo, que acontecia muito aqui nesse estado também, em vários lugares aqui, né, o assistencialismo, né, o voto por troca de, né, e isso estava meio que diminuindo, e a intenção é que isso não diminua, porque, né, o voto no Brasil ainda é obrigatório, né, e sendo obrigatório. É muito grave o momento que a gente vive, de fato. Mas todos hoje na frente do 100 às 17 horas, quero frisar isso aqui. Só para a gente complementar, estamos conseguindo unir as centrais na chamada desse dia 13 de agosto, que vai ter esquenta hoje? Bom, está no calendário das centrais. Inclusive, a data de hoje também está no calendário das centrais, atos nos estados, e a gente, principalmente através do protagonismo do Fórum de Lutas, também em defesa dos direitos, está tentando garantir que se cumpra esse calendário definido pelas centrais, de haver ato aqui e ato pelos estados. Dia 13 também é que eu tenha conhecimento, todas as centrais, pelo menos todas as centrais que a gente vê nas lutas, né, que são as que a gente sabe aí, estão chamando dia 13, estão organizando esse ato em unidade também com o movimento estudantil, com esses setores da educação, né? Não só o movimento estudantil, na verdade, o setor inteiro da educação, né? Que é altamente afetado, tem sido altamente afetado pelos cortes, assim como nós, assim como outras áreas, né, de interesse público, do serviço público, enfim. Estamos construindo o dia 13, sem dúvida. Muito importante isso, porque o desafio é muito grande, né? A gente precisa somar, criar, né, frentes, grupos, ampliar aí. Letícia, a gente está falando aqui de trabalho formal, de trabalho informal, e a gente está... Vocês, toda essa programação de audiovisual é uma fonte de trabalho aí que está... né, e que emprega muitas pessoas LGBTs, e eu queria saber como é que
como é que a questão do audiovisual está se colocando mesmo como uma fonte de trabalho para as pessoas, né? Uma possibilidade aí de ter esse olhar, né, sensível e atento, e também tem uma fonte de renda, né, que mantém as pessoas, os trabalhadores precisam ter fonte de renda. Eu acho que a gente, bom, se eu pensar assim um pouco aqui no Brasil, eu acho que a gente tem visto que existem mais pessoas LGBTI ou, né, minorias ao quais podem ocupar hoje outros cargos como de direção, mulheres diretoras de fotografia. Eu acho que deu um salto, assim, dá para se pensar que hoje tem uma quantidade de produções e obras feitas por mulheres, mas eu acho que a gente ainda tem um longo caminho, assim, eu acho que tem que inserir muito mais pessoas de diferentes contextos também, em toda essa cadeia do audiovisual. Eu ainda acho que ela não é tão, vamos dizer assim, que ela não é tão diversa ainda, sabe? Ela está caminhando para isso, assim, né? Eu digo, se a gente for pensar ter um panorama mais amplo, assim, eu acho que ainda, inclusive, por exemplo, aí aqui eu vou dizer que o único filme, longa-metragem, que a gente tem de amor entre mulheres, né, que foi com a Glória Pires, foi dirigido pelo Bruno Barreto, né, não foi nenhuma mulher que foi convidada para diretora, e a gente tem algumas mulheres talentosas, né, temos várias mulheres diretoras talentosas, e quem dirigiu, assim, o longa que deu um chamado nacional foi ele, assim, então a gente ainda aqui tem muito que caminhar, assim, eu acho que em outros lugares que tem se desenvolvido mais, a gente tem visto mais narrativas falando sobre transgênero, tá crescendo isso no mundo, mas o Brasil ainda está caminhando, e aí a nossa intuito aqui, a nossa ideia é a gente ver o que a gente tem aqui hoje, trazer para também que outras mulheres, outras pessoas que vão assistir na mostra e estão na faculdade de cinema e que fazem cultura, que fazem audiovisual, que também se inspirem para estar lá também ocupando espaço, sabe? Eu acho que é resistência, mas também tomar a frente e falar, não, vamos fazer. E muitos desses filmes aqui, inclusive o meu trabalho também, a gente sempre faz, a maior parte da equipe são mulheres, assim, né? Então, exatamente, tem dois curtas-metragens da mostra, que é um coletivo de mulheres que se reuniu para fazer o filme. Um deles é o Paralela Filmes, chama. E nos meus trabalhos também, assim. Então, a gente está aí fazendo, né? Agora tem que fazer mais. E eu acho que ocupar mais também, talvez mais um mainstream, assim, né? O mais, não tão né? Ocupar mais, eu acho, as salas de cinema mesmo, assim, no Brasil afora. Sem dúvida. Gui, e não é um movimento só no Brasil, né? É mundial, em toda a América Latina, muito forte essa questão das mulheres e do movimento LGBT. A gente está falando aqui sobre a precarização da vida e do mundo, né? E isso atinge principalmente mulheres, a população LGBT, a mulher negra, a mulher quilombola, a mulher indígena, né? Vamos aí E é um movimento que extrapola fronteiras e extrapola esses movimentos, e que no final a gente está todo mundo se reunindo e buscando apoio, porque é uma luta bem maior, né? Na verdade, é meio que tipo assim, a gente está dando murro em ponta de faca, porque o mundo é patriarcal, né? Nós sabemos que por mais que você faça, por mais que você seja uma profissional, ou você seja, né, uma militante, uma ativista e tal, a gente tem que estar sempre um passo à frente, tem que estar sempre rasgando alguma coisa, sabe? Não dá para ser sutil ou delicada. E isso não é aqui no Brasil, não é na América Latina, isso é no mundo inteiro, inclusive na própria Europa, que teoricamente, né, um dos lugares, dos continentes mais avançados, há essa briga o tempo todo. Inclusive, né, quando se estava já quase chegando a algo assim mais próximo à equidade, né, vieram, né, alguns anos já, acho que tipo 10 anos, essa leva fascista também na Europa, que foi o que, né, retornaram muitos ganhos políticos com relação a gênero, né? Nós tivemos, o leste europeu foi foi uma descida ladeira abaixo, né? A própria Europa, em vários lugares, não só do leste,
caíram. Né? No continente africano, nós tínhamos vários ganhos que nós, sabe, com essa leva fascista, a gente está perdendo de novo. Sabe, no Oriente Médio, né, com essa coisa de sobe e desce, sabe, o Líbano chegou a um ponto de ter uma equidade de gênero, sabe, muito bom, e de repente já entra um novo sistema, entra um novo governo, entra, sabe, tipo, essas, que é o pior também, porque além do patriarcado, né, mundial, que existe em todos os lugares, não é uma coisa, né, de continente ou disso ou daquilo, é em todos, né, a questão de governamental e, pior ainda, a questão religiosa, que transforma sempre a mulher em um objeto de procriação, né, isso é inerente a todas as religiões, por mais sutis que sejam, ela é inerente, ela está lá, sabe, a mulher enquanto um ser para procriar, e o homem para abastecer, para ser intelectual, para não sei o quê. Tanto que a profissão, né, da mulher, além da casa, além dos cuidados, né, além... É da agora, é recente. Né? As outras mulheres, tipo a própria Safo lá, né, que ainda é uma lenda, que não é, a gente sabe que não é uma lenda, mas ela só foi ser reconhecida, sabe, tipo, centenas de anos depois da sua morte. Sabe, porque conseguiram apagar tudo que essa mulher escreveu. Mas restou uns fagulhas, algum momento descobriram umas fagulhas, uns pedaços e tal, que trouxeram à tona de novo. Aí você imagina quantas e quantas mulheres que foram profissionais, sabe, que trabalharam, que foram apagadas, sabe? A nossa própria primeira deputada negra, né, foi apagado tudo que tinha dela na Assembleia, tudo, sabe? E foi uma puta de uma mulher, sabe? Fez um trabalho excelente enquanto professora, enquanto parlamentar, e foi apagado, sabe? Tipo, então, não é só o cinema, não é só o IBGE, sabe? Há um apagamento muito maior, e é um apagamento que faz com que, porque nós somos maioria no mundo, nós somos maioria. Imagina se a gente tiver concepção disso, sabe? E conhecimento, e tiver dentro da gente essa maioria. Assim como a maioria negra, sabe? Como a maioria parda, assim como os aborígenes, os indígenas, sabe? Essas pessoas, sabe? Só que a mídia e esses governos e as religiões criam o quê? Picuinhas, para a gente ficar brigando entre nós. E medos, né? Medos, porque você não pode ir além dali, porque além dali tem um soldadinho, que ele tem uma fardinha e uma arma e vai te matar, sabe? E isso em vários lugares. Acho que ao mesmo tempo tem a questão do acesso, também a questão de você tomar os meios de produção, e ao mesmo tempo, uma das coisas que se percebeu há muito tempo já, em relação, por exemplo, à música, é que também a parte de distribuição, né? Então, se você também, hoje, mulheres fazendo tem as suas próprias bandas e distribuindo seus próprios discos e ter seus selos, né? Porque também vem por parte disso, assim. Então, eu acho que acontece no cinema também, assim. A Agnes Varda, que é uma diretora super conhecida, foi pouco tempo, há um ano atrás, antes dela morrer, que ela foi reconhecida mundialmente, que ela é uma diretora maravilhosa, uma das primeiras, na verdade, diretoras de cinema no mundo também. Há pouco tempo, agora que lançaram, uns 2 anos, lançaram um documentário sobre ela, Alice Guy. E ela não é citada nos livros de história de cinema. Eu não estudei isso. Eu só estudei, se você vai ver a lista, só tem lista de homens diretores, né? E tem muitas mulheres, assim, é impressionante esse apagamento, né? Pois é, as meninas estão falando de apagamento e o Leandro também veio falar de apagamento no censo. Leandro, meninas, muito obrigada pelas informações, estamos aqui nos minutos finais. Eu só queria, então, que o Leandro fechasse as considerações das informações que ele trouxe aqui para a gente hoje, né, que são também sobre formas de apagamento. Obrigado, Rosângela. Então, a gente está continuando com essa campanha, tem uma página no Facebook que está tendo bastante visibilidade, que é Todos pelo Censo, qualquer um pode seguir lá e ter informações. O nosso sindicato no Congresso esse ano, a gente tirou 2 grandes eixos, uma luta contra a destruição da Previdência Social, que a gente se recusa a chamar de reforma, e a outra é a luta contra os cortes no censo. A gente quer o censo para o Brasil se ver por inteiro. Esse é o lema da nossa campanha e a gente vai persistir nela. A gente tem procurado alertar a sociedade civil de diferentes maneiras para a gravidade desse prejuízo, na verdade, irreparável, que vai ser o censo reduzido em 2020, né? Tem procurado promover audiências públicas, promover debates, né, nacionais. Foi promovido um grande debate nacional
lá no Rio de Janeiro, na sede da Associação Brasileira de Imprensa. Então, isso está quente, o debate, a gente está seguindo nessa luta aí. É importante que as pessoas, que a população conheça o trabalho do IBGE, conheça o censo, para defendê-lo também, entender como que ele impacta na formulação de políticas públicas, impacta nas questões da visibilidade, né? Esse censo, é bom que a gente fique atento também, pela primeira vez, e não, obviamente, por obra desse governo, mas por obra do fecundo diálogo que o corpo técnico tem do IBGE, tem com a sociedade civil, etc. Pela primeira vez, a gente vai contar a população de origem quilombola no Brasil, vai ter um recenseamento específico da população quilombola, né? Os números vão vir e eu tenho certeza que vão surpreender a muitos, né? Vai surpreender a muitos o tamanho da população que se reivindica quilombola no país. Então, o censo, ele traz esse retrato do país. Para concluir, a gente não, enquanto sindicato e outros também, ex-trabalhadores, inclusive ex-presidentes do IBGE que se manifestaram, não se trata de ser contra mudanças no censo, isso seria absurdo, né? A propaganda um pouco enviesada aí, que até a direção interventora do IBGE faz, é essa, né? Os caras não querem que o censo mude, mas o censo muda com a sociedade, mas muda sem ser de forma intempestiva, sem ser por casuísmo, sem ser atendendo aos interesses dos poderosos, muda de acordo com a formulação técnica, muda de acordo com o diálogo com a sociedade civil, e é isso que a gente quer. É isso mesmo, Leandro. Muito obrigada pela presença, muito obrigada, Letícia, Obrigada. muito obrigada, Guilhermina. Obrigada também. Obrigado. E não esqueçam, de 19 a 29 de agosto, primeira mostra itinerante de cinema lésbico de Santa Catarina, Uma Câmera na Mão, Sapatão. Legal. Muito Obrigado. bom. Obrigada, Isabel Fávero, por tudo. E aqui fica mais um Agenda dos Trabalhadores. Envie sua pauta, sua sugestão de convidado para rosangela.pion@desacato.info. Esse programa é uma parceria do portal Desacato e da rádio web Planeta Ilha. Boa tarde.